Eu estava morando na Argentina em 2014, nas minhas primeiras semanas como um integrante do projeto Passaporte Sport TV. Você deve lembrar, era um programa que enviava jovens jornalistas para cobrir Copas ou Olimpíadas, já nem existe mais. Certa vez eu recebi um e-mail um pouco assustador para um novato no mundo do futebol. O e-mail era endereçado pelo jornalista Paulo César Vasconcelos. Apesar de parecer fofinho na tela, ele era o oposto disso como chefe de redação do canal naquela época. O e-mail dizia alguma coisa do tipo: Salve brasileiro! Temos nesta semana um confronto decisivo do Botafogo pela Libertadores. Será na Argentina contra o San Lorenzo. Transmitiremos essa partida com exclusividade. Gostaria de encomendar uma série de reportagens especiais sobre o jogo ao passaporte William Kaiser. Vamos abastecer os telejornais do café da manhã ao horário nobre, com conteúdos e entradas ao vivo. Cara, gelou a minha espinha, afinal, como você lembra do início do vídeo, eu tava na Argentina há poucas semanas. Eu mal conhecia os porteiros do prédio que eu morava, e agora tinha que abastecer uma porrada de jornais com reportagens sobre o São Lourenço. Até aquele momento, a única informação que eu tinha sobre o São Lourenço era a mesma que o mundo inteiro, era o time do Papa Francisco. Primeiro, obviamente, eu me desesperei. Depois eu tive que pedir ajuda para o parceiro número 1 do Papa, eu confesso. Com absolutamente nada em mãos, eu peguei as minhas coisas de reportagem, fiz a coisa mais óbvia do mundo. Tomei um táxi e fui para a sede do São Lourenço, que fica no bairro de Boedo, em Buenos Aires. Chegando lá, o que estava ruim piorou, porque não tinha absolutamente ninguém para me ajudar. Nenhum assessor de imprensa, alguém da comunicação, diretoria, ninguém, exceto, segundo a secretária que me atendeu na porta do clube, um barra brava da torcida do São Lourenço que estava fazendo musculação na academia. Se você não sabe, os barra bravas são como uma versão radical das torcidas organizadas na Argentina, mas com uma influência muito grande no clube, política, venda de ingressos via cambistas e, infelizmente, estão envolvidos em todas as brigas generalizadas no futebol por lá. Como eu não tinha ninguém mesmo, estava totalmente perdido, fui no Barra Brava. Eu lembro da primeira frase dele pra mim depois que eu contei a minha missão. Tuviste suerte? Teve sorte. Segundo ele, naquela mesma semana, o São Lourenço e o Carrefour assinariam o tão esperado contrato. Cara, eu não entendi nada. Só tinha duas informações, uma que eu me dei bem, e a outra é que o São Lourenço iria assinar algum acordo com um mercado que existe até no Brasil. Eu mal sabia naquela altura que eu estava prestes a contar uma das histórias mais ricas de toda a minha carreira. Durante mais de 3 décadas, a história vive lado a lado, aqui na Avenida La Plata, em Boedo. De um lado, nada de casas populares, foi feito um supermercado. Um pouquinho de passos mais pra frente, a gente encontra logo de cara a sede do São Lourenço. Detalhe, coincidência, a cor do carrinho, as mesmas do clube de Boedo. O São Lourenço é um dos clubes mais populares da Argentina. Se o Boca e a Bombonera estão no bairro de La Boca, São Lourenço e o Estádio Gasômetro são do bairro de Boedo. Isso até 79. O Viejo Gasômetro, velho gasômetro, além de abrigar os jogos do São Lourenço desde 1916, abrigava encontros das mães da Praça de Maio, que buscavam seus filhos desaparecidos durante a ditadura. O estádio era símbolo de resistência, mas o São Lourenço vivia grandes problemas financeiros e se obrigou a vender o espaço ao governo com a explicação de que o lugar seria usado em ajuda aos desabrigados para a construção de casas populares. Nenhuma casinha saiu do papel, mas o gasômetro foi sim demolido e naquele espaço nasceu a primeira sede do supermercado Carrefour na Argentina, em 1984. Olha que ironia, né? Só nos anos 90 o São Lourenço conseguiu subir o novo gasômetro, mas em um outro lugar, no bairro Barro Flores, lugar bem humilde, com muita influência do tráfico de drogas. Vários jornalistas, colegas brasileiros, já foram até assaltados deixando o estádio. Mas o sonho de voltar para Boedo, a casa do São Lourenço, acabou virando um mantra. Nascendo assim uma das maiores sagas de uma torcida de futebol no planeta Terra. Aliás, quem não se arrepiar com essa música tá morto por dentro, viu? Lo que hacemos estando en vida hace eco en la eternidad. Manténganse firmes. Y Imaginen dónde quieren estar y se hará realidad. ¡Carajo!
A canção virou sagrada pra hinchada. Tava na arquibancada, nas manifestações dos torcedores. E também no dia em que São Lourenço e Carrefour assinaram o documento de repasse do terreno ao clube. Eu tava lá, graças ao Barra Brava que me passou data, horário e local. E para entender o que essa assinatura significa para o torcedor do São Lourenço, é só dar um pulinho aqui fora do hotel. Dá só uma olhada no tamanho dessa festa aqui. Tudo isso para comemorar o retorno deles para a Terra Santa. Minha missão impossível estava no caminho certo. A primeira reportagem já tinha saído do forno. E o São Lourenço, adversário do Botafogo, ganhou mais uma motivação para o jogo decisivo desta quarta. Quem conta essa história é o repórter do projeto Passaporte Sport TV, William Kaiser. Uma assinatura concorrida. Foram 35 anos de espera, angústia e expectativa. Ingredientes que explicam por que a coletiva de imprensa quase não saiu. Me pone muito contento. Que Agora eu preciso te falar duas coisas. A primeira é que essa história começa a ficar mais surreal ainda a partir de agora. E segundo, se você tá aqui comigo até agora e não deixou o like ou se inscreveu no canal, tá de brincadeira, né? Dá uma forcinha pra gente aí. Daquele dia em diante eu comecei a fazer reportagens quase que diárias do São Lourenço. São Lourenço resolveu fazer treino fechado contra o Botafogo. Só esqueceram de fechar esse portãozinho aqui. Não me deixaram nem fazer de novo e explicar que o treino era pro jogo contra o Botafogo. Olha só. Fiquei até meio sem jeito, mas fazer o quê? Deu pra ver que não durou muito tempo. E a partir da assinatura, a torcida do São Lourenço aproveitava qualquer tipo de reunião para juntar dinheiro e vender alguns metros quadrados para a recompra do terreno. Sobre todo recuperar 66 años de historia que San Lorenzo tuvo allí en ese lugar. El arraigo y la pertenencia al lugar son muy importantes para la identidad de los hinchas de San Lorenzo y los socios de San Lorenzo. El total de ese terreno son 35.600 metros, por eso se optó por armar un esquema, un fideicomiso para juntar el dinero y cada hincha tenía que comprar un metro cuadrado. Puede aportar su metro cuadrado que tiene un valor de 2.880 pesos. Y todavía estamos en eso, los hinchas están comprando metros cuadrados. Ya le hemos girado 25 millones de pesos a Carrefour, que fueron íntegramente pagados por los hinchas y por los socios de San Lorenzo. Esse assunto traz de volta a figura do Papa para nossa história. Segundo a imprensa da Argentina, o pontífice foi o primeiro a doar, o que aumentou ainda mais a admiração da torcida com ele. Essa daqui é a rua Membrichar. Ela fica no bairro de Flores, em Buenos Aires, aproximadamente umas 20 quadras do bairro de Boedo. Essa aqui é a casa número 533. Uma casa bastante comum, né? Foi aqui que cresceu o Jorginho, que jogava basquete, mas era apaixonado por futebol. Hoje em dia, o Jorginho, que vivia aqui, é conhecido como o torcedor mais famoso do São Lourenço de Almagro. El hincha más reconocido que tenemos, el más famoso y además un tipo que nosotros admiramos mucho. Creo que es un papa que le viene a cambiar un poco la historia de la iglesia, es un referente. Da minha parte, eu quero dar os parabéns, porque este é o primeiro título internacional que tem o São Lourenço, graças ao Papa. Porque se não fosse o Papa, o time não seria conhecido nunca. Aqui entra uma das grandes zoeiras com a torcida do São Lourenço e eu não vou poder deixar passar. A sigla do São Lourenço é CASLA, Clube Atlético São Lourenço de Almagro. E como a zoeira never ends, a turma chamava de Clube Atlético sem Libertadores da América. Piada pronta, cá entre nós, né? O São Lourenço não tinha Libertadores e àquela altura de 2014 parecia que ia continuar não tendo. O São Lourenço chegou na rodada final da fase de grupos na última posição. Para se classificar, precisava vencer o Botafogo e torcer contra o Independiente Del Valle, que enfrentava a União Espanhola. Caso o Independiente Del Valle vencesse, aí sim o São Lourenço ia ter que golear o Botafogo para tirar a diferença no saldo de gols. Ese partido fue terrible porque nosotros necesitábamos ganar por más de 2 goles de diferencia y esperar que Independiente del Valle no le gane a Unión Española por más de un gol. Um pedidinho endereçado ao Vaticano não ia fazer mal a ninguém, né? Vamos combinar. Até porque a religião sempre teve enraizada na história do São Lourenço, como conta o jovem repórter aí, sem barba. A ligação do Clube de Boedo com a religião não vem de agora com o Papa Francisco, mas vem de mais de 100 anos atrás, quando o padre Lorenzo Massa viu algumas crianças jogando futebol na rua, achou perigoso e os convidou para jogar dentro da paróquia. Assim começava a fundação do Clube São Lourenço de Almagro.
Essa igreja fica nos fundos do novo gasômetro. Ela foi bancada inteiramente pelo ator Viggo Mortensen. Você já deve ter visto ele em vários filmes, inclusive concorrendo ao Oscar. Você deve lembrar muito bem dele na trilogia Senhor dos Anéis. Apesar de ser americano, ele viveu muito tempo na Argentina e é torcedor do São Lourenço. Foi ele que mandou fazer esse corvo de bronze que fica na igreja. Eu mesmo tive a oportunidade de segurar, é bem pesadinho. Essa famosa foto do Papa, que o pessoal utiliza sempre para representar o amor dele pelo São Lourenço, foi tirada nessa capela. Por isso, qualquer ajudinha divina àquela altura era mais que justa. Después, ahora uno lo puede contar como una anécdota cómica, pero en el momento fue muy traumático. Alô, amigos do Sport TV, a partir de agora acompanhamos ao vivo aqui no Nuevo Gasômetro em Buenos Aires. Sí, creo yo que como te decía vos, lo fuimos de menor a mayor. Y cuando el equipo realmente tenía que aparecer, apareció. Que fue el partido acá con Botafogo. Sabíamos también que iba a ser un partido muy difícil, porque tenía jugadores de mucha experiencia, de mucha jerarquía. Pero también sabíamos que nosotros jugábamos en casa y lo teníamos que hacer fuerte. La gente estaba muy entusiasmada. Nosotros decíamos si teníamos que quedar afuera, que quedar con la frente en alta, ¿no? Do São Lourenço, Piatti em nova falha na saída de jogo do Botafogo. Pero claramente todas las radios estaban puestas en lo que pasaba en Chile y nadie entendía porque es un partido que termina con muchísimos goles y aquí mismo entre los periodistas nadie nos creía cuando decíamos había un gol de uno, del otro. Fue muy emotivo. Porque hacíamos un gol y me decíamos, mi ayudante de campo me decía, gol de Unión Española. Venía a los 5 minutos, gol de Independiente del Valle. Después decía, gol de Independiente del Valle. Empató Unión Española y estábamos así. Hasta que llegó un momento que le dice, no me diga más nada, nosotros no podemos hacer más nada. É gol do Independiente Del Valle. Má notícia para a torcida do São Lourenço. Com esse resultado, a situação é a seguinte, o Independiente Del Valle vai para a segunda posição. Lo único que sé que fue tan traumático que necesitábamos hacer un gol más. Necesitábamos hacer 3 goles. Y lo hicimos en el minuto 43 del segundo tiempo. 2 São Lourenço, 0 para o Botafogo. O resultado não serve para nenhum dos dois até o momento. Mas olha a chance. Condição legal. Pintou o terceiro. Gol! É do São Lourenço. Piatti. O São Lourenço não só avançou de fase, como naquela Libertadores mesmo, passaria pelo Grêmio nas oitavas de final e nos pênaltis. Pero fue una llave muy pareja con Gremio, donde por suerte lo pudimos controlar a Barcos, que era su máximo figura y yo lo conocía muy bien. Sacamos acá un resultado y fuimos allá y también les costó, pero lo empataron. Después fuimos a penal y fuimos más eficaz, ¿no? Creo yo que fuimos más contundentes a la hora de patear, fuimos más firmes. Torrico también, creo yo que Torrico es penanero, se luchó también de ahí. O São Lourenço avança para as quartas de final. O Grêmio está fora da Libertadores. Um ano antes, no título do Campeonato Argentino, o goleiro do São Lourenço, Torrico, tinha levado as luvas dele para o Papa Francisco. Aí não vale, né? El partido con Gremio fue un partido muy duro, muy peleado, muy parejo como lo había sido acá, pero mucho más duro fue Cruzeiro. Cruzeiro, a mi entender, tenía un equipo como para ser, era candidato natural a ganar la Copa Libertadores, había armado un equipo para eso, pero bueno, el equipo ya en esos momentos ya había llegado a un rendimiento futbolístico muy bueno. Nem Cruzeiro, nem ninguém foi capaz de segurar o São Lourenço naquele ano. Um milagre que exorcizou a sina da Libertadores e o mundo inteiro viu a Copa daquele ano nas mãos do Papa Francisco. 2014 foi com certeza o maior ano da história do São Lourenço. O retorno a Boedo até os dias de hoje ainda não aconteceu. O supermercado já foi demolido, mas a obra que a placa diz acontecer segue a passos lentos. Segundo o clube, questões burocráticas estão atrasando a construção do estádio que já tem até nome, Papa Francisco, que certamente vai olhar pelo clube lá de cima e vai seguir atendendo aos pedidos da torcida. Afinal, as orações dos torcedores fiéis de São Lourenço não falham. O caminho para a Terra Santa está chegando ao fim e a glória eterna já faz parte da história do clube.